Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Basílica de São Pedro, no Vaticano, a Santa Missa do Crisma, presidida pelo Papa Francisco, nesta quinta-feira santa. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José, junto comigo, Padre Bernardo Suati, responsável pelo programa Português África Portugal. Padre Bernardo, que alegria tê-lo conosco. É uma grande alegria também. É uma grande alegria também para mim e estar aqui contigo, a acompanhar esta Santa Missa do Crisma nesta quinta-feira santa. Uma saudação especial a todos os nossos amigos que através do rádio, da televisão, das nossas redes sociais acompanham a partir deste momento essa celebração litúrgica. Quinta-feira Santa. E uma das cerimônias litúrgicas desta Quinta-feira Santa é a bênção dos santos óleos, usados durante todo o ano pelas paróquias. Isso nós teremos em todo o mundo. São 3 os óleos abençoados nesta celebração: o do Crisma, dos catecúmenos e dos enfermos. Conta com a presença de bispos, temos hoje aqui, sacerdotes da Diocese de Roma, junto com o Santo Padre. É o momento de reafirmar o compromisso de servir a Jesus Cristo. Padre Bernardo, quantas vezes o senhor já fez parte de uma celebração como essa? Sempre que acontece uma celebração destas, a missa crismal, realmente fico cheio de recordações, porque foram muitas estas celebrações em que o sacerdote vive a comunhão diocesana com seu bispo, a comunhão com o bispo de Roma, mas ao mesmo tempo é uma ocasião para celebrar, eu posso dizer, a fidelidade do Espírito Santo que continua a guiar a sua igreja e se comprometer também para ser fiel na missão que o Espírito Santo nos confia a cada um, confia a cada sacerdote em comunhão com os outros e em comunhão com o bispo diocesano. É por isso que uma missa crismal para um sacerdote é sempre um momento muito importante. É um momento cheio de recordações e um momento de renovado compromisso ao serviço da missão na Igreja Diocesana, na Igreja Universal. Vamos então hoje acompanhar os sacerdotes, os bispos, o Papa, que renovam as promessas do seguimento a Cristo e do cuidado das ovelhas a eles confiadas. Santo Padre, incensa a imagem de Nossa Senhora, já incensou o crucifixo e o altar do sacrifício. Presença de sacerdotes, bispos auxiliares também da Diocese de Roma, os cardeais da Cúria e de alguns fiéis. Dentro desse momento da pandemia, o número de fiéis presentes é sempre reduzido, o que vai ocorrer também nos próximos ritos do Tríduo Pascal. E vamos então iniciar a Santa Missa com a saudação. Em nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amém. La pace sia con voi. A paz esteja convosco, o amor de Cristo nos uniu. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i Irmãos santi e irmãs, misteri, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. É o ato penitencial. Uma pausa para reflexão, para recordarmos dos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Dio Onnipotente, abbia misericórdia di noi. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. O canto do Kyrie. Senhor, tende piedade de nós. Preghiamo.
O Santo Padre faz a oração do dia. O Padre, Oremos. che hai consacrato il tuo unigenito Figlio Ó Deus, con l'unzione dello Spirito que ungistes Santo, vosso e lo Filho hai costituito único com o Messia Espírito e Santo Signore, e o fizestes Cristo e Senhor, concedi a noi concedei che si que, partecipe nella sua participando da sua consacrazione, consagração, di essere testimoni nel sejamos mondo della testemunhas bocca di da salvezza. redenção que Ele nos trouxe. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Por il tuo nosso Figlio che Senhor Dio, Jesus Cristo, vosso vive Filho, e regna con te nell'unità dello na Spirito unidade Santo per do tutti i Espírito secoli dei Santo. secoli. Amém. E passamos agora para a liturgia da palavra. É Deus quem nos fala. A primeira leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor me ungiu e enviou-me para dar a boa nova aos humildes. Dal libro del profeta Isaia. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, O Espírito do perché il Senhor Deus Signore mi está ha sobre mim, consacrato con l'unzione. porque o Senhor me Mi ungiu ha mandato a portare il lieto e annuncio enviou-me ai para dar a miseri, boa nova aos a humildes, fasciare le piaghe dei curar cuori as feridas spezzati, da alma, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei a prigionieri, programar a redenção para os promulgare cativos e a l'anno di liberdade para grazia os que del estão Signore, presos, il para giorno di proclamar o vendetta tempo da del nostro graça do Dio, Senhor e o dia da per vingança consolare tutti gli afflitti, do nosso Deus, per dare agli afflitti di para Sion consolar una corona, todos os que choram, invece para della cenere, reservar e dar aos olio que di sofrem letizia, por Sião uma invece coroa, dell'abito da lutto, em vez de cinza, veste o di óleo da lode, alegria, invece em di uno vez spirito da aflição. mesto. Voi sarete chiamati Vós sois os sacerdoti sacerdotes do del Senhor, Signore, chamados ministri del nostro ministros Dio de sarete nosso detti. Deus. Io darò loro fedelmente il salario. Eu os Concluderò recompensarei con por loro suas obras un'alleanza segundo a eterna. verdade, Sarà e farei famosa com tra eles le uma genti aliança la loro perpétua. stirpe. La loro Sua descendência in será mezzo ai conhecida popoli. entre as nações, e Coloro seus che li filhos vedranno se fixarão no meio riconosceranno dos che povos. sono la Quem stirpe os vir benedetta há de dal reconhecê-los como descendentes abençoados por Deus. Signore. Parola di Dio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E como resposta a essa primeira leitura, nosso Salmo responsorial 88. Para qual a resposta vai ser: Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Canterò per sempre l'amore del Signore. Ho trovato Davide mio servo. Encontrei e escolhi a Davide, meu servidor, e o ungi para ser rei com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. La mia fedeltà e il mio amore Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Sua força e seu poder por meu nome crescerão. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. A segunda leitura, tirada do livro do Apocalipse de São João, capítulo 1, versículos 5 a 8. Fez de nós um reino,
sacerdotes para seu Deus e Pai. Grazie a voi e pace da Gesù Cristo. A vós, graça e paz da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o poder em eternidade. Amém. Olhai, ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, também aqueles que o traspassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. O Espírito do Senhor sobre mim fez a sua unção e enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. A nova e eterna aliança, tudo tem valor, porque tudo procede do ungido por excelência, Jesus Cristo. Nele, como ele mesmo declara, realiza-se em plenitude o texto de Isaías. Jesus demonstra através das obras a sua missão. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo Vai ser agora proclamado o Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 4, versículos 16 a 30. In quel tempo Gesù venne a Nazareth, dove era cresciuto. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, no dia de sábado, foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito:
Lo Spirito del Signore è sopra di me. O Espírito do Senhor Per está questo mi sobre ha mim, consacrato con pois Ele me l'unzione ungiu e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto para anunciar a annuncio, boa nova aos a pobres. proclamare ai prigionieri la Enviou-me para liberazione proclamar e ai a ciechi libertação la aos vista, presos e aos cegos a a rimettere recuperação in da vista, libertà gli oppressi para dar e liberdade proclamare aos l'anno di oprimidos grazia e del proclamar um ano Signore. aceito da parte do Senhor. Riavvolse il rotolo, Depois fechou o lo livro, riconsegnò all'inserviente e entregou ao sedette. ajudante e sentou-se. Nella sinagoga gli occhi di tutti Os erano olhos de fissi todos na su sinagoga di lui. estavam fixos nele. Allora cominciò a dire loro: Então começou a dizer-lhes: oggi si è compiuta questa scrittura hoje se che cumpriu voi avete esta passagem da ascoltato. Escritura que acabastes de ouvir. Tutti gli davano testimonianza Todos ed erano testemunhavam a favor meravigliati dele, delle parole di grazia maravilhados com as che palavras uscivano cheias de dalla sua graça bocca e que saíam dicevano: da sua boca e non è perguntavam: costui il figlio di Giuseppe? não é este o filho de José? Ma egli rispose loro: Ele, porém, dizia: certamente voi mi citerete questo sem dúvida, proverbio. me citareis o provérbio: Cura te stesso. médico, cura-te a ti mesmo. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, Tudo o que ouvimos fallo anche qui, dizer que fizeste em nella Cafarnaum, tua patria. faz também aqui na tua terra. Poi aggiunse: E acrescentou: in verità io vi dico, em verdade nessun vos digo profeta è ben accetto que nenhum profeta é nella aceito sua na sua patria. própria terra. Anzi, in verità io vi dico, Ora, a verdade é esta que c'erano vos molte digo. vedove in Israele al tempo di Elia, No tempo do profeta quando il Elias, cielo fu quando não chiuso per choveu 3 durante anni e 3 6 anos mesi, e 6 meses, e ci fu una e uma grande fome carestia in atingiu tutto toda a il região, paese, havia muitas viúvas em ma Israel. nessuna di esse fu mandato Elia, No entanto, se non ad una a nenhuma vedova delas foi Sarepta enviado o di profeta Elias, Sidone. senão a uma viúva em Sarepta, na C'erano Sidônia. molti leprosi in Israele al E no tempo do del profeta Eliseu, Eliseo, havia muitos ma leprosos nessuno em di Israel, loro fu purificato, mas nenhum deles foi se curado, non Naaman il Siro. senão Naamã, o sírio. All'udire queste cose, tutti nella Ao sinagoga ouvirem estas si palavras na riempirono sinagoga, di todos sdegno. ficaram furiosos. Si alzarono e lo cacciarono fuori Levantaram-se della e città expulsaram da e cidade. lo condussero fin sul ciglio del monte, Levaram-no para o alto do sul quale era morro costruita sobre o la qual loro a cidade città, estava per construída, gettarlo giù. com a intenção de empurrá-lo para o Ma precipício. egli, Jesus, passando porém, in mezzo a loro, passando pelo meio si deles, mise in cammino. continuou o seu caminho. Parola del Signore. Palavra da salvação. Após a proclamação do Evangelho de Lucas, o Espírito do Senhor está sobre mim. O diácono levará o livro dos Evangelhos até o Santo Padre, que abençoará a Assembleia com ele. E na sequência teremos a homilia do Santo Padre, que precede então a renovação das promessas sacerdotais. Em seguida, a liturgia da bênção dos olhos dos enfermos, dos catecúmenos e do Crisma. Vamos seguir com atenção então as palavras que o Papa Francisco nos dirige nesta Quinta-feira Santa. Uma das cerimônias litúrgicas, como dissemos, da Quinta-feira Santa é a bênção dos Santos Óleos. Teremos logo mais, a parte da tarde, às 18 horas, hora. E
italiano, 1h no Brasil, a missa do Lavapeso em Cena Domini, que será presidido pelo cardeal Ré. Il Vangelo ci presenta um cambiamento de sentimentos. No Evangelho, vemos uma mudança de sentimentos nas pessoas que estavam a escutar o Senhor. É uma mudança dramática, que nos mostra quão ligadas estão a perseguição e a cruz ao anúncio do Evangelho. A admiração suscitada pelas palavras repletas de graça que saíam da boca de Jesus durou pouco no espírito do povo de Nazaré. Uma frase que alguém murmurou em voz baixa: não é esse o filho de José? Aquela frase tornou-se insidiosamente viral. Não é este o filho de José? Quem é esse? Trata-se de uma daquelas frases ambíguas que se dizem por dizer. Uma pessoa pode usá-la para exprimir alegria. Que maravilha ver alguém de origens tão humildes falar com essa autoridade. Mas outra pode usá-la com desdém. E isso? De onde ele veio? Que pensa ser? Se notarmos bem, a frase se repete quando os apóstolos, no dia de Pentecostes, cheios do Espírito Santo, começam a pregar o Evangelho. E alguém diz: mas esses que estão a falar, não são todos galileus? Enquanto alguns acolheram a palavra, outros consideraram-nos bêbados. Formalmente parecia que se deixava em aberto uma escolha. Mas se considerarmos os frutos, naquele contexto concreto, tais palavras continham um germe de violência que se desencadeou contra Jesus. É uma frase motivadora, como quando se diz: isso é demais, e agride o outro ou deixa-o e vai-se embora. O Senhor, que às vezes ficava calado ou passava à outra margem, aqui não renunciou a comentar, desmascarando a lógica maligna que se escondia sob a aparência de uma simples bisbilhotice de aldeia. Certamente ides citar-me o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, falo também aqui na tua terra. Cura-te a ti mesmo. Salva-se a si mesmo. Aqui está o veneno. Esta é a mesma frase que acompanhará o Senhor até a cruz. Salvou os outros, salve-se a si mesmo. E acrescentará um dos dois ladrões: salve a nós também. Como sempre faz, o Senhor não dialoga com o espírito maligno. Responde apenas com a Sagrada Escritura. Nem mesmo os profetas Elias e Eliseu foram aceitos pelos seus compatriotas, mas foram-no por uma viúva fenícia e um sírio leproso. Dois estrangeiros, duas pessoas de outra religião. Os fatos são contundentes e provocam o efeito que profetizara aquele idoso carismático de Simeão. Jesus seria sinal de contradição. A palavra de Jesus tem o poder de trazer à luz aquilo que uma pessoa guarda no coração, sendo habitualmente uma mistura de coisas como o trigo e o joio. E isso provoca luta espiritual.
Ao ver os gestos de superabundante misericórdia do Senhor e ao ouvir as suas bem-aventuranças seguidas das inventivas ai de vós no Evangelho, a pessoa vê-se obrigada a discernir e escolher. Nesse caso, a sua palavra não foi acolhida, acabando a multidão enfurecida por tentar tirar-lhe a vida. Mas ainda não era a hora. E o Senhor diz-nos o Evangelho, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Não era a hora. Mas a rapidez com que se desencadeou a fúria e a brutalidade do encarniçamento, capaz de matar o Senhor naquele preciso momento, mostra-nos que é sempre a hora. Isso mesmo é o que desejo partilhar hoje convosco, queridos sacerdotes. Andam juntas a hora do anúncio jubiloso e a hora da perseguição e da cruz. A proclamação do Evangelho está sempre ligada ao abraço de uma cruz concreta. A luz suave da palavra gera clareza nos corações bem dispostos e confusão e rejeição naqueles que o não estão. Vemos isso constantemente no Evangelho. A boa semente lançada no campo dá fruto, 100, 60, 30 por um. Mas desperta também a inveja do inimigo que obsessivamente começa a semear joio durante a noite. A ternura do Pai misericordioso atrai irresistivelmente o filho pródigo para que regresse à casa, mas suscita também a indignação e o ressentimento do filho mais velho. A generosidade do dono da vinha é motivo de gratidão nos trabalhadores da última hora. Mas é motivo também de comentários azedos nos primeiros que se sentem ofendidos porque o dono é bom. A proximidade de Jesus, que vai comer com os pecadores, ganha corações como o de Zaqueu, o de Mateus, o da Samaritana. Mas provoca também sentimentos de desprezo naqueles que se consideram justos. A magnanimidade daquele homem que manda o seu filho pensando que seria respeitado pelos vinhateiros, desencadeia todavia neles uma brutalidade sem medida. Estamos perante o mistério da iniquidade que leva a matar o justo. Tudo isto, queridos irmãos sacerdotes, nos mostra que a proclamação da Boa Nova está misteriosamente ligada à perseguição e à cruz. Santo Inácio de Loyola, na contemplação do presépio, scusatemi questa pubblicità di famiglia. Me desculpem esta publicidade de família. Santo Inácio exprime esta verdade evangélica quando nos faz observar e considerar o que fazem São José e Nossa Senhora. Como, por exemplo, caminham e trabalham para que o Senhor nasça na extrema pobreza. E no final de tantos trabalhos, de fome e sede, de calor e frio, de injúrias e afrontas, morre na cruz. E tudo isto por mim. Depois, acrescenta Santo Inácio, refletindo, tira algum proveito espiritual. A alegria do nascimento do Senhor. E morre na cruz e a perseguição.
possiamo fare per trarre profitto per la nostra vita sacerdotale? Ora, a fim de tirar algum proveito para a nossa vida sacerdotal, que reflexão poderemos fazer ao contemplar esta presença precoce da cruz, da incompreensão, da rejeição, da perseguição, no início e no meio da pregação evangélica? Mi vengono in mente due riflessioni. Vem-me à mente duas La prima, reflexões. A primeira, non meraviglia constatare che la croce è presente nella vita del Signore. não nos deve maravilhar a constatação de estar presente a cruz na vida do Senhor no início do seu ministério, È presente già pois nel estava primo já turbamento antes di Maria, do seu nascimento. davanti all'annunzio Já dell'angelo. está presente no È primeiro presente turbamento de Maria ao ouvir o nell'insonnia anúncio do di anjo. Giuseppe, Está a presente nas sentirsi insônias de obbligato a José, abbandonare sentindo-se la sua obrigado a promessa abandonar a sposa. sua esposa È prometida. presente nella persecuzione di Está Erode presente na e nei perseguição de disagi Herodes che patisce la e nas Santa agruras Famiglia, sofridas pela Sagrada uguali a Família, quelli di tante famiglie iguais che devono às andare de in tantas esilio dalla famílias propria patria. que têm de exilar-se da sua Questa pátria. realtà ci apre al mistero della croce Esta vissuta realidade prima. abre-nos ao mistério Ci fa da cruz comprendere che la experimentada croce antes. non è un fatto a posteriori, Faz-nos compreender que a cruz não é um facto indutivo, ocasional, produzido por uma conjuntura na vida do È Senhor. vero che tutti i crocifissori della storia É verdade fanno que apparire todos la os croce crucificadores come da se fosse un história danno collaterale. fazem aparecer a Ma non cruz è così. como um dano La colateral. croce non Mas dipende não é dalle assim. circostanze. A cruz não depende das circunstâncias. Le grandi croci dell'umanità e le piccole, diciamo così, Grande croce cruz nostra da di ognuno di humanidade noi. e as Non pequenas dipendono cruzes de cada dalle um de nós. circostanze. Não depende Perché das il Signore ha circunstâncias. abbracciato la croce in tutta la sua integrità? Por que é que o Senhor abraçou a cruz em toda a sua integridade? Perché Gesù ha abbracciato la passione Por que intera, é que Jesus abraçou a ha paixão abbracciato il inteira? tradimento e l'abbandono dei Abraçou a suoi amici, traição e o già abandono dall'ultima dos seus cena. amigos Ha já desde a accettato la última ceia. detenzione illegale, Aceitou il a giudizio prisão sommario, la ilegal, sentenza o julgamento sproporzionata, sumário, la a cattiveria sentença senza desproporcionada, motivo, a degli malvadez sem schiaffi motivo, e degli sputi das gratuiti. bofetadas e Se le cuspidelas. circostanze determinassero il potere Se as salvifico della circunstâncias croce, determinassem o poder il salvífico da Signore cruz, non avrebbe abbracciato o Senhor não teria Ma quando abraçado è tudo. stata la sua ora, Mas egli quando ha chegou a abbracciato sua la hora, croce intera, abraçou a cruz perché nella inteira. croce non c'è ambiguità. Porque a cruz não tolera ambiguidade. La croce non si negozia. Com a cruz não se regateia. La seconda riflessione è la seguente. E a segunda È vero che reflexão c'è é qualcosa esta. della croce É che verdade parte que há integrante algo na della cruz nostra condizione que é umana, parte integrante del da limite nossa e della condição humana, fragilità. com seus limites e Ed è anche fragilidades. vero che c'è qualcosa di ciò che accade nella croce Mas é verdade che non também è que daquilo que inerente alla acontece nostra na cruz há fragilità. algo que não é inerente à Bensì nossa è il fragilidade, morso del serpente, mas é a il mordedura da quale, vedendo il serpente, crocifisso que, inerme, vendo o lo crucificado morde indefeso, e tenta di morde-o avvelenare e tenta e envenenar screditare tutta e la sua desacreditar toda a sua obra. morso che cerca di scandalizzare. Mordedura que procura escandalizar. Questa è un'epoca degli scandali, eh? Esta Morso é uma che época cerca di dos immobilizzare escândalos. e rendere sterile e insignificante Mordedura ogni que quer servizio e sacrificio di desacreditar, amore per gli altri. que procura escandalizar, imobilizar e tornar estéril, insignificantes todos os serviços e sacrifícios de amor pelos Salva outros. te stesso. É o veneno do maligno que continua a insistir: salva-te a ti che mesmo. pretende di essere mortale, E nesta mordedura cruel e dolorosa que pretende ser mortal, aparece finalmente o San triunfo de Massimo il Deus. confessore ci ha São fatto Máximo, vedere o che con confessor, Gesù crocifisso le cose fez-nos si sono ver invertite. que a situação se inverteu com Mordendo Jesus la carne crucificado. del Signore, Ao il morder demonio a non carne l'ha do avvelenato. Senhor, o In demônio lui não o ha envenenou. trovato solo mansedine Nele infinita só e encontrou mansidão obbedienza alla volontà infinita del Padre. e obediência Ma à al contrario, vontade do Pai. unita Antes, pelo contrário, all'amo della croce, unida ao ha anzol da inghiottito cruz, la carne del engoliu a carne Signore, do che è stata Senhor, veleno per que lui foi veneno ed para è ele diventata per noi e tornou-se para nós l'antidoto che o neutralizza il antídoto potere que del maligno. neutraliza o poder do maligno. Queste sono le riflessioni. Estas são as Chiediamo al reflexões. Signore la grazia
Peçamos ao trarre Senhor profitto a graça de da tirar questo insegnamento. proveito destes ensinamentos. C'è croce nell'annunzio del Vangelo, É verdade que no Evangelho no ma è anúncio una do croce che Evangelho salva. há cruz, mas é uma cruz que salva, Con il sangue di Gesù, pacificada com o sangue de Jesus. con la forza della vittoria di É Cristo, uma cruz com a força da vitória de Cristo, que vence o mal libera del maligno. e nos liberta do maligno. Abbracciarla con Gesù è come Lui già da prima. Abraçá-la com Jesus e como Ele, desde antes de ir pregar, permite-nos discernir e repelir o veneno do escândalo com que o demônio procurará envenenar-nos quando chegar inesperadamente uma cruz na nossa vida. Noi però non siamo di quelli che cedono. Nós, porém, não somos daqueles que voltam atrás, como diz a carta aos Hebreus. Però di quelli che cedono. Não somos daqueles que voltam atrás. Tal é o conselho que nos dá o autor da carta aos Hebreus. Não nos escandalizamos porque Jesus não se escandalizou ao ver que o seu jubiloso anúncio de salvação aos pobres não ressoava puro, mas no meio dos gritos e ameaças de quem não queria ouvir a sua palavra, ou queriam reduzi-la a legalismos e clericalismos. Noi non ci scandalizziamo perché non si è scandalizzato Nós Gesù não nos escandalizamos porque Jesus não se escandalizou por ter de curar doentes e libertar prisioneiros no meio das discussões e controvérsias moralistas, legalistas e clericais que suscitava sempre que fazia o bem. non ci scandalizziamo Nós non si è scandalizzato não nos Gesù escandalizamos porque Jesus não se escandalizou por ter de dar a vista a cegos no meio de gente que fechava os olhos o guardava da un'altra para parte. não ver ou olhava para o outro Non lado. ci scandalizziamo perché non si è scandalizzato Gesù del fatto che Não nos escandalizamos porque Jesus não se escandalizou pelo facto da sua proclamação do ano de graça do Senhor, o ano que é a história inteira, ter provocado um escândalo público que hoje ocuparia apenas a terceira página de um jornal de província. Non ci scandalizziamo perché l'annuncio del Vangelo non E não riceve nos la escandalizamos sua porque o anúncio do Evangelho não recebe a sua eficácia das nossas palavras eloquentes, mas da força da cruz. in cui abbracciamo la croce annunciando il Vangelo Pelo modo como abraçamos a cruz ao anunciar o Evangelho, com as obras e, se necessário, com as palavras, manifestam-se duas coisas. Primeira, os sofrimentos que derivam do Evangelho não são nossos, mas os sofrimentos de Cristo em nós. E segunda, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e somos servos por amor de Jesus. Desidero concludere con un ricordo. Quero concluir com uma Un recordação. Una volta, un momento molto buio della mia vita, Recordação que tenho de um momento muito escuro da minha vida. che mi liberasse Eu pedi ao Senhor a graça de me libertar daquela situação dura e un difícil, momento buio. um momento escuro. Sono andato a predicare gli esercizi spirituali ad Uma alcune vez religiose. fui pregar o retiro a algumas religiosas Tempo que no último dia, como era costume então, se confessaram. è venuta una suora molto anziana, Veio uma irmã muito con idosa, gli occhi chiari, com os olhos proprio límpidos, luminosi. mesmo luminosos. Era una donna di Dio. Era uma mulher de Deus. Allora ho sentito il desiderio di chiederle per me, No fim, Ele senti é vontade de lhe defensora. pedir que rezasse por mim, come penitenza, preghi per me. dizendo-lhe, irmã, com penitência, reze por mim, porque preciso de uma graça. Chieda al Signore. E se lei la chiede al Signore me la Se darà. for a irmã a pedi-la, com certeza o Senhor me la dará. Silenzio. Ela parou um bom Ha bocado, sperato un bel po', esperou um come bom se bocado, pregasse. como se estivesse a rezar. Mi ha guardato E depois e mi ha detto, olhou para mim e me disse: certamente
Il Signore le darà la grazia, Certamente o Senhor conceder-lhe-á a graça, la darà mas con il suo não modo se engane. divino. Dá-la-á segundo o seu modo Questo mi ha divino. fatto tanto bene. Isto fez-me Sentire che muito il bem. Signore ci dà sempre quello che chiediamo, Ouvir que o ma Senhor lo nos fa dà nel suo sempre modo o que lhe divino. pedimos, mas Questo falo modo ao implica la modo croce. divino. Este Non per modo masochismo, envolve a cruz. ma per Não por amore, masoquismo, mas per por amor. amore sino alla fine. Por amor até ao fim. Conclui assim Papa Francisco a sua reflexão, a sua homilia nesta Quinta-feira Santa, com uma recordação pessoal de um momento escuro da sua vida. Momento agora de reflexão. Papa, nas suas palavras, nos falava de duas reflexões que propôs, da qual a primeira não nos deve maravilhar a constatação de estar presente a cruz na vida do Senhor, no início do seu ministério, pois estava já antes do seu nascimento, já está presente no primeiro turbamento de Maria, ao ouvir o anúncio do anjo, está presente nas insônias de José, sentindo-se obrigado a abandonar a sua esposa prometida, está presente na perseguição de Herodes, nas agruras sofridas pela Sagrada Família. E depois a segunda reflexão, é verdade que há algo na cruz que é parte integrante da nossa condição humana, com seus limites, com suas fragilidades, mas também é verdade que daquilo que acontece na cruz há algo que não é inerente à nossa fragilidade, mas é a mordidura da serpente, que vendo o crucificado indefeso, morde-o e tenta envenenar e desacreditar toda a sua obra. Mordida que procura escandalizar, imobilizar, tornar estéril, insignificante todo o serviço e sacrifício de amor pelos outros. Diz Papa Francisco, é o veneno do maligno que continua a insistir. Salva-te a ti mesmo. Teremos agora a renovação das promessas sacerdotais. Essa renovação que também o nosso Padre Bernardo irá fazer. Figli e fratelli carissimi, nella memoria annuale del giorno Filhos caríssimos, Signore celebrando cada ano o dia em que o Senhor Jesus comunicou o seu sacerdócio aos apóstolos volete e a rinnovare nós, le promesse quereis renovar as promessas que um dia fizestes vostro vescovo perante o e vosso al bispo popolo santo di e o Dio? povo de Deus? Respondem, quero. Volete unirvi e conformarvi Quereis unir-vos e conformar-vos mais estreitamente ao Senhor Jesus, renunciado a vós mesmos, em confirmando os compromissos do Sagrado Ministério, que, levados pelo amor de Cristo, assumistes com alegria em relação à Igreja no dia da vossa ordenação sacerdotal? Respondem os presbíteros, quero. Quereis ser fiéis distribuidores dos mistérios de Deus, pela missão de ensinar pela Sagrada Eucaristia e demais celebrações litúrgicas, seguindo Cristo, cabeça e pastor, não levados pela ambição pelos bens materiais, mas apenas pelo amor, não deixando-vos guiar pela ambição, mas apenas pelo amor aos seres humanos? Quero, respondem. E voi, figli carissimi, E agora, Papa, pregate per i aos vostri fiéis, sacerdoti. dizendo, e vós, caríssimos filhos e filhas, l'abbondanza dei suoi doni, perché siano fedeli ministri di Cristo, sono Para che- sacerdote
para que sejam fiéis ministros de Cristo, sumo sacerdote, e vos conduzam àquele que é a fonte da salvação. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. O Santo Padre agora pede também que rezem por ele. E pregate anche per me, io ho bisogno, E rezai também por mim, perché sia fedele al que servizio é bem apostolico preciso, affidato para que eu alla seja mia fiel à persona. missão apostólica confiada à Tra minha voi io pessoa. diventi ogni giorno di più E cada dia, para que cada dia realize melhor entre vós a imagem viva do Cristo sacerdote, bom buon pastor, pastore, maestro e mestre servo di tutti. e servo de todos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Il Signore ci custodisca nel suo amore, O Senhor nos guarde di noi a pastori todos e greggi na sua alla vita caridade eterna. e nos conduza, pastores e ovelhas, à vida eterna. Agora teremos na sequência a liturgia da bênção dos óleos, da consagração do Crisma. Temos a procissão e o canto. O Redentor. Oleum infirmorum. Teremos então agora a bênção dos olhos dos enfermos. São levados até o Santo Padre essas ânforas que contêm o óleo. Esse é um mesmo rito, Padre Bernardo, que em todas as dioceses do mundo hoje nós celebramos. Em todas as dioceses do mundo se celebra esta O Dio, missa. Padre di ogni consolazione, che per mezzo del tuo Figlio hai voluto recare sollievo. Ó alle Deus, sofferenze Pai de toda a degli consolação, que pelo vosso Filho quisestes curar os males dos enfermos, atendei a oração de nossa fé, enviai do céu o vosso Espírito Santo Paráclito sobre este óleo generoso, que por vossa bondade e oliveira nos fornece, a fim de que, pela vossa santa bênção, seja para todos que com ele forem ungidos, proteção do corpo, da alma e do espírito, libertando-os de toda dor, de toda fraqueza e enfermidade. Dignai-vos abençoar para nós, ó Pai, o vosso óleo santo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Teremos agora a bênção dos óleos dos catecúmenos. O Papa também irá proferir uma oração. Tivemos a bênção do óleo dos enfermos.
como dizíamos, é um momento em que todas as dioceses no mundo inteiro, é um momento em que se celebra o bispo com os seus sacerdotes, com o seu presbitério, todos a presbitério, a renovação das promessas, como já tivemos antes. E agora então a bênção do óleo dos catecúmenos. Cerimônia litúrgica da Quinta-feira Santa, com a bênção dos santos óleos, usados durante todo o ano, né, pelas paróquias, também aqui no Vaticano, né, os 3 para óleos os batismos. para os batismos, crisma e dos catecúmenos. Né? O Dio, sostegno e difesa del tuo popolo, Ó Deus, benedici quest'olio, força e proteção do vosso povo, que fizeste do óleo vossa criatura um sinal de fortaleza. Dignai-vos abençoar este óleo e concedei o dom da força aos catecúmenos, que com ele forem ungidos, para que, recebendo a sabedoria e virtude divinas, compreendam mais profundamente o Evangelho do vosso Cristo, sejam generosos no cumprimento dos deveres cristãos e dignos de adoção filial, alegrem-se por terem renascido e viverem em vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Na sequência, agora teremos a bênção do crisma, a consagração do crisma. Momento esse de reafirmar o compromisso de servir a Jesus. Essas ânforas são levadas até o Santo Padre. Agora, então, com a consagração do crisma. Oleum ad sanctum Chrisma. Levado também a ânfora com o óleo até o Santo Padre, que também irá abençoá-lo. Oi? O óleo do crisma que é derramado nessa ânfora. Teremos agora a oração do Santo Padre. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera Meus irmãos e minhas irmãs, roguemos a Deus Pai Todo-Poderoso que abençoe e santifique este crisma, e coloro che ne riceveranno l'unzione siano para que interiormente recebam uma consacrati. unção interior e tornem-se dignos da divina redenção os que forem ungidos em suas frontes. E agora então a oração. Papa se aproxima. Óleo que vai ser utilizado depois para a confirmação, não? E para as As ordenações também. E a oração do Santo Padre. Principio e fonte di ogni bene, che nei segni sacramentali ci comunichi la tua stessa Ó vita. Deus, autor dos sacramentos Rendiamo grazie e dispensador da vida, damos graças à vossa inefável bondade, pois prefigurastes na antiga aliança o mistério do óleo santificador e, ao chegar à plenitude dos tempos, quisestes manifestá-lo de modo especial em vosso Filho amado.
compiuta la redenzione nel mistero Pois, pasquale, quando vosso Filho, Senhor nosso, riempì di Spirito salvou Santo os homens pelo mistério pascal, encheu do Espírito Santo e l'arricchì a di vossa una igreja mirabile varietà di doni e e enriqueceu-a perché maravilhosamente de divenisse dons per tutto celestes, il mondo segno e para que por meio strumento della dela salvezza. se completasse no mundo a obra da Padre salvação. Santo, nel segno sacramentale del Por este Carisma, sagrado mistério do offre agli Crisma, uomini i tesori della tua distribuís grazia aos perché i homens tuoi figli, as riquezas bagnati da vossa nell'acqua graça, del battesimo, a fim de que os e vossos resi filhos e più filhas, semelhanti al Cristo, renascidos da água do con l'azione dello batismo, Spirito Santo, sejam confirmados pela diventino unção do Espírito partecipi Santo della tua missione e semelhantes profetica, então ao sacerdotale vosso e Cristo, reale. participante da sua missão de profeta, sacerdote e rei. Ora preghiamo, Por isso, nós vos preghiamo, pedimos, Padre, ó Pai, fa che questo olio misto a profumo que diventi pelo poder da vossa graça, esta mistura de perfume e óleo seja para nós um sinal da vossa bênção. Derramai profusamente em nossos irmãos e irmãs que receberem esta unção os dons do Espírito Santo. Fazer resplandecer de santidade os lugares e as coisas ungidas com este óleo sagrado. Fazer, sobretudo, que a vossa igreja cresça pelo mistério deste óleo até atingir a medida de plenitude em que no fulgor da luz eterna sereis tudo para todos como Cristo no Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. Assim concluímos este momento que teve início com a renovação das promessas sacerdotais e depois a liturgia da bênção dos olhos. Os olhos dos enfermos, dos catecúmenos e agora do Crisma. Esse óleo que será utilizado para a unção dos enfermos, para os batismos, para as ordenações, para as confirmações. E agora passamos para a liturgia eucarística. Com o canto do ofertório e o bilhete Deus. Recordamos também o Padre Bernardo que na Quinta-feira Santa, com a Vicentina Domini, recordamos a instituição da Eucaristia. Portanto, dois momentos importantes ligados à renovação das promessas sacerdotais e a recordação da instituição da Eucaristia. Exatamente. Esta missa do Crisma como que introduz, em certo sentido, a missa na ceia do Senhor, que, como dizias, recorda a instituição do sacerdócio, que torna presente a Eucaristia, a instituição da própria Eucaristia e a instituição do mandamento novo. Tanto assim dá início o Tríduo Pascal, o Tríduo Pascal que nos levará à Sexta-feira Santa, ao Sábado Santo, que é o ponto mais culminante deste Tríduo Pascal. Mas pronto, já esta tarde, como dizíamos, temos este momento igualmente grande, tanto que recorda também a instituição da Santa Eucaristia. Esse ano, devido à pandemia, estamos vivendo um momento, no ano passado também, sem a presença dos fiéis nas nossas celebrações. E sem a possibilidade de fazer o famoso lava-pés, que certamente em muitas comunidades vai ter de ser evitado por causa da pandemia. Mas a substância sempre fica.
o rito do lava-pés é muito simbólico, é muito forte, é o serviço, é a entrega, é o ato de humildade, né? Sim, Para recordar quem somos também e para recordar os sacerdotes também do seu serviço. exatamente, exatamente. É por isso que São João, por exemplo, não conta a Eucaristia, né? Quer dizer, não narra a Eucaristia, mas conta o lava-pés, o primeiro lava-pés, podemos dizer, que Jesus realizou, lavando os pés aos discípulos, para nos dizer a ligação que existe entre a Eucaristia e a caridade. E, como dizias, tanto esta ligação entre a missão do sacerdote, que é uma missão de serviço, exatamente como a missão de Cristo, e que no espírito da homilia do Papa hoje, tanto liga as duas coisas, né? Tanto o Evangelho e este amor grande, grande que leva à cruz, à perseguição por vezes. São momentos muito fortes e que tocam o nosso coração e que tocam o profundo da nossa fé. O Papa incensou o altar do sacrifício, agora o diácono incensa o Santo Padre. Incensa agora a Assembleia. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. La potenza di Oração questo sobre sacrificio, as Signore, oferendas, nós vos pedimos, ó Deus, que a força desse sacrifício destrua em nós o homem velho, renove nossa vida e nos traga a salvação. Por Cristo nosso Senhor. O prefácio é do sacerdócio de Cristo e o ministério sacerdotal. in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. E veramente cosa buona Na e verdade, é justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pela unção do Espírito Santo, constituísseis vosso Filho unigênito, pontífice da nova e eterna aliança, e estabelecestes que seu único sacerdócio se perpetuasse na Igreja. Por isso, vosso Filho Jesus Cristo enriqueceu a Igreja com um sacerdócio real. E com bondade fraterna, escolhe homens que, pela imposição das mãos, participem do seu ministério sagrado. Em nome de Cristo, estes renovam para nós o sacrifício da redenção humana, servindo aos fiéis o banquete da Páscoa. Servi premurosi del tuo popolo, presidindo o povo na caridade, eles o alimentam com a vossa palavra
e o restauram com vossos sacramentos. la vita Dando a vida por vós e pela salvação de todos, procuram assemelhar-se cada vez mais ao próprio Cristo, ti rendano testemunhando sempre constantes a fidelidade e o amor para convosco. E noi, Signore, Por essa razão, insieme con tutti gli com os anjos do santi, céu e com as cantiamo mulheres e os homens da Speranza, terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos essa glória cantando a uma só voz. Padre Clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo Pai per de Gesù Cristo, misericórdia, tuo Figlio e nostro Signore, nós di vos pedimos por accettare Jesus Cristo, e vosso Filho benedire questi doni, e Senhor nosso. queste offerte, questo Pedimos que sacrificio puro e abençoeis santo. estas oferendas Noi te lo offriamo apresentadas ao anzitutto vosso con la altar. tua Chiesa santa e cattolica, Nós vos oferecemos perché pela tu vossa dia Igreja pace, Santa e la Católica. protegga, la raduni, Conceder-lhe la paz e governi su tutta proteção, la terra, unindo-a in num unione só con me, corpo indegno tuo e servo, che hai governando-a posto a capo por della toda a tua terra Chiesa, em e con união tutti comigo, quelli che vosso custodiscono la fede servo, cattolica e por trasmessa todos dagli apostoli. aqueles que guardam a fé Ricordati, católica Signore, que dei receberam tuoi os fedeli. apóstolos. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos fiéis Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, e de todos que dei secundam quali este altar, conosci la fede e dos la quais devozione. conheceis Per a loro ti fidelidade offriamo e e a anch'essi ti dedicação em offrono vos servir. questo Eles vos sacrificio di oferecem lode conosco este e sacrifício de innalzano la louvor preghiera e a por te, si e por todos Dio os seus, eterno, e elevam as vivo suas e preces vero, para alcançar o ottenere perdão a sé, das suas ai loro faltas, cari, a segurança em suas vidas redenzione, e a sicurezza salvação di vita e que salute. esperam. In comunione con tutta la Chiesa, Em comunhão com toda a ricordiamo e Igreja, veneriamo anzitutto veneramos la gloriosa a e sempre sempre Vergine Virgem Maria, Maria, Madre del nostro Dio Mãe e do nosso Signore Deus Gesù e Cristo, Senhor Jesus Cristo, San Giuseppe, e suo também São sposo, José, seu i esposo, tuoi santi apostoli e os teus martiri, santos apóstolos e Pietro mártires, e Pedro e Paolo, Paulo, Andrea, André, Giacomo, Tiago, Giovanni, João, Tommaso, Tomé, Giacomo, Tiago, Filippo, Filipe, Bartolomeo, Bartolomeu Matteo, e Mateus, Simone e Taddeo, Simão e Tadeu, Lino, Lino, Cleto, Cleto, Clemente, Clemente, Sisto, Sisto, Cornélio Cornelio e Cipriano, e Cipriano, Lorenzo, Lourenço e Crisogono, Crisógono, Giovanni e Paolo, João e Cosmo Paulo, Damiano, Cosme e e tutti Damião, i tuoi santi, e todos os vossos per i loro santos. meriti e le loro preghiere. Por seus donaci méritos sempre e aiuto orações, e concedei-nos protezione. sempre a vossa proteção. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo. Recebei, ó Noi, Pai, com tuoi bondade ministri a e tutta la tua oferenda famiglia. dos vossos servos Disponi e de nella toda a tua vossa pace i família. nostri giorni. E dai-nos sempre a vossa Salvaci paz, dalla nazione livrai-nos da eterna e condenação accoglici nel gregge e dei acolhei-nos tuoi eletti. entre os vossos eleitos. Santifica, oh Dio, questa offerta con la potenza della tua Dignai-vos, ó Pai, benedizione. aceitar e santificar esta Degnati oferenda, di accettarla a fim de a que se nostro torne favore para nós o in corpo sacrificio e sangue spirituale de e Jesus Cristo, perfetto, vosso perché Filho e Senhor diventi nosso, per noi
il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Adoremos o corpo de Cristo. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Adoremos o sangue de Cristo. Mistero della fede. Eis o mistério da fé. A Assembleia clama: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. In questo sacrificio, oh Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo, Celebrando, pois, a il memória della da beata paixão passione, do vosso Filho, della da sua risurrezione dai ressurreição morti de entre os e della mortos gloriosa e ascensione gloriosa al ascensão cielo aos céus, del Cristo tuo nós, Figlio, vossos nostro servos e Signore, também o vosso e povo santo, offriamo alla tua maestà divina vos, tra i doni vos che sei oferecemos, ó dato, Pai, la vittima dentre pura, os bens que nos santa, destes, o immacolata, sacrifício perfeito e pane santo, santo della vita eterna, pão da vida eterna calice dell'eterna e salvezza. cálice da salvação Volgi eterna. sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno. Recebei, ó Hai Pai, voluto esta accettare i oferenda, doni di Abele il giusto, como recebestes a oferta de il Abel, o sacrificio di sacrifício de nostro Abraão, padre nella fede, nosso e Pai na l'oblazione fé, pura e santa di e Melchisedec, os dons de tuo sommo Melquisedeque, sacerdote. vosso sumo sacerdote. Ti supplichiamo, Nós Dio vos onnipotente, suplicamos, Deus fa che omnipotente, questa offerta per le mani que del tuo esta angelo oferta santo seja sia levada à vossa portata presença, sull'altare del cielo, davanti alla tua maestà divina, diante da perché vossa su tutti majestade, noi che partecipiamo di para questo que, altare, ao comunicando al participarmos santo deste altar, mistero del corpo e sangue recebendo o del tuo corpo e o Figlio, sangue do vosso Filho, scenda la pienezza di ogni sejamos grazia repletos de e todas as benedizione graças del e cielo. bênçãos do céu. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli, Lembrai-vos, che ci hanno Senhor, preceduto dos con il vossos segno filhos della e fede filhas e dormono il que sonno partiram della desta pace. vida marcados com o sinal da fé. Dona loro, Signore, e A a tutti eles quelli che e a riposano todos in os que Cristo adormeceram no la Cristo, beatitudine, la luce e la concedei pace. a felicidade, a luz e a paz. Anche a noi, tuoi ministri peccatori,
ma fiduciosi nella tua E a infinita todos nós, misericordia, pecadores, concedi, confiantes Signore, na di vossa aver parte imensa alla misericórdia, comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, concedei, Giovanni, não por Stefano, nossos méritos, mas Mattia, por vossa bondade, o Barnaba, convívio dos Ignazio, apóstolos e mártires, João Alessandro, Batista, Estevão, Marcellino, Matias e Pietro, Barnabé, Felicita, Inácio, Alexandre, Perpetua, Marcelino e Agata, Pedro, Lucia, felicidade Agnese, perpétua, Cecilia, Águeda e Anastasia e tutti i Luzia, tuoi santi. Inês, Cecília, Permettici a Anastácia e godere todos della vossos loro santos. sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Dá-nos de Per gozar Cristo, da sua Signore nostro, tuo sorte Dio che bem-aventurada. santifica sempre, fai vivere, Por benedici Cristo, e dona al mondo por Ele não ogni cessais bene. de criar e santificar estes bens e distribuí-los Per entre nós. Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Passamos agora para o rito da comunhão. Guidati dallo Spirito di Guiados Gesù, pelo Espírito de Jesus illuminati, e iluminados pela sabedoria do Evangelho, possiamo dire: ousamos dizer: Liberaci, Signore, da tutti i mali. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. ai nostri Não olhei os nossos pecados, ma alla fede, mas a fé que anima a vossa igreja. donane Dai-lhe, pace, segundo o vosso desejo, a paz e unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. pace del Signore A sia paz sempre do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Simplesmente com o olhar, né, sem poder se tocar, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Que a paz do Senhor esteja também com o Padre Bernardo. Alegria A paz dele. esteja consigo também. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. invitati alla cena dell'agnello. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Santo Padre, comunga das duas espécies, que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna, que o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Canto de comunhão. Gostaria, nesse momento da comunhão, de entrar em comunhão também com uma diocese que hoje chora também o seu bispo e os seus sacerdotes que hoje não poderão realizar essa celebração com o seu bispo. Estamos falando bispo Dom Pedro Carlos Zilli, bispo de Bafatá, na Guiné-Bissau, que faleceu no dia de ontem. Ele é brasileiro, que foi como missionário para a África, para a Guiné, depois voltou para o Brasil e depois foi escolhido como o pastor daquela comunidade, retorna como o bispo. Dom Pedro foi testado positivo no dia 9 desse mês, coronavírus, e desde o dia 11 estava internado num hospital em Cúmura. Foi inclusive chamado um médico da Organização Mundial da Saúde, atuante no vizinho Senegal, para ajudar na avaliação do seu quadro clínico. Dom Pedro era natural de Santa Cruz do Rio Pardo, em São Paulo. Ele tinha 66 anos. Era membro do Pontifício Instituto para as Missões Estrangeiras, PIME, e a sua primeira missão, após a sua ordenação em 5 de janeiro de 85, foi precisamente a missão em Bafatá, onde era bispo agora. Nosso carinho, nosso afeto para com os nossos irmãos de Bafatá e de toda a Guiné, mas também para a família de Dom Pedro Zilli. Um agradecimento eterno pela missão, como pastor, ele que guiou esse seu rebanho, e sabemos com quanto amor. Mais um servo que parte. Um servo que parte, e para nós aqui na Rádio Vaticano também um amigo, assim como os outros bispos que serviram a igreja na Guiné-Bissau. Portanto, só podemos elevar a nossa palavra de agradecimento por este bom servidor na casa do Senhor, e como dizias, que o Senhor o recompense. E que a Diocese de Bafatá e toda a Guiné possa perceber este sinal. Morrer o bispo, mesmo nestes dias da Semana Santa, não é fácil. Quase como a mordedura de serpente de que o Papa falava na missão da Igreja, na nossa própria missão. Mas nós não desanimamos. O Papa declinou os sentimentos que nos devem animar neste momento, e sobretudo quando vemos que a mensagem do Evangelho se mistura com a mensagem da dor, da cruz. Não desanimamos, porque é uma cruz que salva. E queremos que ao nosso querido bispo, Dom Pedro Zilli, seja realmente um momento de redenção, um momento de salvação, um momento do prêmio merecido pela dedicação, amor com que serviu o povo de Deus na Guiné, o povo de Deus em África.
modo como abraçamos a cruz ao anunciar o Evangelho, disse o Papa na sua homilia, com as obras e, se necessário, com as palavras, manifestam-se duas coisas. A primeira, os sofrimentos que derivam do Evangelho não são nossos, mas os sofrimentos de Cristo em nós. E a segunda, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Somos servos por amor de Jesus. O canto do ofertório, o Senhor é o meu pastor. Momento de silêncio para a oração pessoal de cada um. Teremos na sequência, então, a oração após a comunhão e o rito de conclusão com a bênção final do Papa Francisco. O olhar também voltado para a tarde de hoje com a missa in Cena Domini, a missa do lava-pés, que será transmitido ao vivo a partir da 13h, hora de Brasília. Lava-pés, um ritual litúrgico realizado durante a celebração da Quinta-feira Santa. Não teremos o lava-pés, mas para recordar a última ceia do Senhor. A instituição do sacerdócio, a instituição da Eucaristia. Esse sacramento que é o oxigênio da nossa vida. Absolutamente. Absolutamente a Eucaristia que praticamente dá sentido a tudo o resto. O sacramento do amor de Cristo, da sua presença no meio da sua igreja, no nosso meio. E oração após a comunhão. Oremos. Nós vos suplicamos, ó Deus Todo-Poderoso, que, renovados pelos vossos sacramentos, possamos ser, por toda parte, o bom odor do Cristo, que vive e reina para sempre. Rito, então, de conclusão. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Fratelli carissimi,
Abbiamo consacrato il crisma e benedetto l'olio dei catecumeni Queridos irmãos, e degli infermi. consagramos o Santo Crisma e abençoamos o óleo dos catecúmenos e dos enfermos. A vós, bispos e sacerdotes, agora eles vos são confiados, para que, através do vosso ministério, possam fluir nas almas a graça divina, portadora de força e de vida. Respeitai, venerai e conservai com particular cuidado estes santos óleos, sinais da graça de Deus, e que as pessoas, lugares e coisas que com eles serão ungidos possam brilhar com a mesma santidade de Deus. Momento final, então, desta celebração eucarística. O Santo Padre agora coloca incenso no turilo. E teremos a conclusão, então, desta celebração eucarística presidida pelo Santo Padre. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. O Santo Padre se despede do altar do sacrifício e agora vai até a imagem de Nossa Senhora com o canto do Regina Cello. Antífona Mariana, Ave Regina Celorum. Antífona, ó Redentor. Na conclusão, então, dessa celebração, agradecendo Padre Bernardo pela sua presença. Obrigado, Padre Bernardo. Bom trabalho, porque são uns dias de muito trabalho. Muito obrigado também. Foi um grande prazer estar aqui. E uma grande saudação e melhores votos aos nossos, a todos que nos seguem. E somos muitos, e estava vendo inclusive através das nossas redes sociais, muitos de Moçambique hoje estão conosco. Que bom, fico muito feliz disso, né? A todos vocês, dos países lusófonos que estão conosco, vamos viver intensamente esse tríduo pascal que tem início nessa tarde, para que possamos realmente viver, né, essa experiência de fé, né, esse cume do ano litúrgico, né, que nos faz vislumbrar a luz da ressurreição do nosso Senhor, que está sempre conosco. Eu acho que estes dias, tanto esta semana toda, mas sobretudo estes dias do tríduo, tanto quinta-feira santa, sexta e sábado santo, dão luz e sentido a todo o ano litúrgico. Dão esse brilho, essa vivacidade que a Igreja tem e deve ter em todo lugar e em todo o tempo. É por isso que seria pena perder de viver isso, né? Apesar das dificuldades, apesar das restrições, temos de viver intensamente para nos carregarmos, tanto para o ano inteiro e para a nossa vida inteira. Obrigado, Padre Bernardo. Uma boa quinta-feira santa para o senhor também, já. Muito obrigado. Antecipando Feliz Páscoa. Né? Muito obrigado. Feliz Páscoa também para ti. Muito obrigado. E estaremos transmitindo logo mais à 13h, hora de Brasília, 18 horas, hora aqui de Roma, a missa Intina Domine.
lava-pés, né? Como nós conhecemos. Meus amigos, uma boa quinta-feira a todos vocês, um bom tríduo pascal e já desejando a todos uma Santa Páscoa. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Padre Bernardo Suárez e Silvonei José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.